sim, foi muito interessante, porque a Regula ela nasce com um contrato apenas, com um cliente apenas, mas com um sonho gigantesco, né? E a startup ela vem para resolver uma dor do mercado. E qual que é a dor do corretor de seguros? Eu fui corretor de seguros por 18 anos. Nós temos um problema sério de reclamações nas ouvidorias das companhias seguradoras, onde mais de 70% do volume de reclamações, se você pegar lá o relatório, destacado em primeiro lugar é atendimento e acompanhamento de sinistros. Aí eu percebi que ali tinha uma oportunidade. Olá, tudo bem? Uma questão que afeta as corretoras de seguros, independentemente de seu tamanho, tem sido o escasso tempo para prospectar, atender, gerir e fidelizar a carteira de clientes. Para entender como funciona, conversamos com Daniel Bortoleto, fundador da Regula Sinistros, uma das empresas especializadas no atendimento de sinistros de diversos ramos de seguros. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Uma história muito interessante, porque eu era repositor de supermercados, um dos meus primeiros empregos, né? Eu comecei a trabalhar no supermercado, eu tenho uma expressão muito interessante, né? A gente lombava caixas lá no supermercado e um belo dia eu me vi vendendo planos de saúde também. Então eu acordava cedo, eu ia lá puxar a frente do mercado, ia abastecer as gôndolas e tal, e de repente eu terminava esse serviço e eu ia para casa colocar um terno e gravata e ia vender plano de saúde para policiais, investigadores. Isso foi mais ou menos no ano 2000, final de 99, no ano 2000. Inclusive eu ganhei um prêmio como o melhor repositor de mercado do Brasil pela Colinos, na época da Colinos, né? Nem existe mais a Colinos, hoje é a Colgate e tal. E nessa trajetória eu sempre fui muito comunicativo, sempre fui muito... sempre tive muita facilidade com vendas e eu me destaquei muito com vendendo plano de saúde, vendendo benefícios e tal. E um belo dia eu ganhei, num dia, praticamente o salário dos meus últimos 3 meses como repositor. Falei, é isso que eu vou fazer. Cheguei pro rapaz lá que era meu chefe, falei, campeão, é o seguinte, ou você me promove para vendas, porque era vantajoso ser promotor, ser vendedor de uma multinacional, ou você me manda embora. E aí eu segui o meu caminho e comecei a trabalhar com um plano de saúde. Em 2001 eu fundo a minha primeira corretora de seguros. Essa corretora ela começa a Projeto com corretora de seguros. Eu fui muito feliz, muito feliz. Em 2017, mais ou menos, eu fecho uma grande conta de saúde e aí a vida muda muito, a vida se transforma, mas eu começo a sentir falta de estudar. Eu acredito muito na liderança por conhecimento, né? E como eu venho de família humilde e tal, eu nunca herdei nada, então eu sempre tive que conquistar. Para isso eu tive que estudar. Quando eu comecei, fechei uma grande conta em 2007, eu aproveitei bastante lá essa situação e tal, mas eu fui fazer a minha faculdade. A Funenseg, que é hoje a Escola Nacional de Seguros, ela abriu um curso em São Paulo, tinha só uma graduação de administração de empresas no Rio de Janeiro, e ela abre aqui em São Paulo em 2010. Em 2010 eu estou com mais ou menos 30 e poucos anos de idade, e aí eu resolvo fazer minha graduação, né, de administração. Fui muito feliz lá na Escola Nacional de Seguros, foi muito importante para mim, é o berço dos seguros no Brasil e tal. E uma coisa que me marcou muito foi ter estudado de velho e aí me motivou mais ainda. Quando eu me formo, eu sou da segunda turma, aliás, um beijo para meus mestres, meus professores que eu admiro muito, né? Eu já emplaco. Nessa época, eu já emplaco a minha pós-graduação. Eu vou fazer pós-graduação na FGV. E ali, nesse período que eu comecei a estudar, começou aquela sensação de que eu não queria mais trabalhar com seguros, eu não queria mais viver de comissões, eu queria ter uma empresa que fosse de contratos, que tivesse uma previsibilidade, que tivesse uma recorrência, né? E aquilo ficou martelando na minha cabeça.
O que aconteceu aí, né, nessa brincadeira? Quando eu vou fazer a minha pós-graduação, eu começo a entender de mercado de uma forma que eu nunca tinha enxergado antes. Eu começo a entender quem é o corretor de seguros, essa indústria, porque eu comecei a observar outras indústrias, outros cases, outras situações. E como numa prova de empreendedorismo, eu escrevo lá a Regula Sinistros. E nessa prova de empreendedorismo eu tirei nota 10, foi muito legal. Meus professores já perguntaram, e aí, cara, vai fazer esse negócio? É muito legal, muito bacana e tal. Foi quando eu tomei a decisão de me desfazer das corretoras. Falei, não, eu vou fazer. Isso foi mais ou menos no final de 2015, 2016. Né? Eu saio da pós, faço um MBA de mercado financeiro, controladoria, auditoria. A minha pós foi em administração de empresas e tal. E aí foi quando eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu perco essa conta em maio de 2017. Eu acordo com uma ligação do gerente da companhia dizendo, cara, você não tem mais direito a essa conta, não tem mais que receber nada. E eu falei, foi a gota d'água, foi um momento bem divisor para mim, né? E em outubro de 2017 eu abro a Regula Sinistros. Assim, foi muito interessante, porque a Regula ela nasce com um contrato apenas, com um cliente apenas, mas com um sonho gigantesco, né? O start veio quando eu percebi que existia uma oportunidade incrível. Eu comecei a fazer uma pesquisa, porque ela nasce com um viés de startup. E a startup, ela vem para resolver uma dor do mercado. E qual que é a dor do corretor de seguros? Eu fui corretor de seguros por 18 anos. Eu sabia várias dores, né? Uma das dores que eu percebi, e um dos diferenciais que eu tinha, que eu me orgulho muito disso, é que eu sempre prestei um ótimo atendimento. E o corretor, ele vende isso, ele aposta na excelência do atendimento. Não sei se todos fazem, mas ele aposta na excelência, né? E eu tinha muita facilidade com isso. Foi quando eu percebi que, quando eu comecei a fazer as pesquisas, eu comecei a perceber que existia de verdade uma dor. Se você for agora lá procurar o relatório da CNSEG, que é o Conselho Nacional de Seguradoras, nós temos um problema sério de reclamações nas ouvidorias das companhias seguradoras, onde mais de 70% do volume de reclamações, se você pegar lá o relatório, destacado em primeiro lugar é atendimento e acompanhamento de sinistros. Um outro detalhe que me fez tomar mais força, ainda mais vontade de seguir esse caminho, foi quando eu percebi, foi quando eu vi uma pesquisa sueca, que pesquisaram lá 79 países, o Brasil ficou em penúltimo lugar no quesito atendimento. Tanto que nós temos o Reclame Aqui, se você for lá pesquisar Reclame Aqui, tem mais de 40, 50 mil reclamações lá, todas pertinentes de sinistros. Aí eu percebi que ali tinha uma oportunidade. E por que não? Por que não, né? Um outro detalhe também é que quando você fala em terceirização, normalmente você fala de assim, uma pessoa me custa lá, vou falar uma besteira aqui agora, tá? Me custa lá R$3.000 por mês, eu vou cobrar 6 mil do cliente, vou pôr um PA, e a Regula já vem com uma proposta diferente. Fala, olha, você pode ter um departamento de sinistro a partir de R$ 89,90. Na época nós lançamos o pacote dessa forma. Não existia isso no mercado. Então, só que também, por um outro lado, nos meus 18 anos como corretor de seguros, nunca ninguém bateu na minha porta me oferecendo esse tipo de solução. E a gente sabe que existe uma questão de, nunca vou dar meu cliente para você vai roubar o meu cliente, é complicado essa relação, essa quebra de paradigma, é muito complicado. Eu falei, cara, como que eu vou navegar tudo isso? E eu mergulhei. A hora que eu vi que dava, eu falei, não, tá acontecendo. Eu tenho uma diretora lá, que é a Patrícia, ela trabalha comigo há mais de 20 anos, ela tá comigo desde a Projetcom. É ela que cuida da minha operação lá, da maior parte da operação, hoje ela tá cuidando dos clientes, né? Mas ela que cuidava desse negócio. Então, quando a Regula nasce, eu tinha o apoio da Patrícia também do meu lado. Ela cuidava dos meus clientes da corretora e ela passou a cuidar dos clientes, dos nossos clientes. E ali começou a dar uma liga, começou a fazer sentido, começou a dar certo e andou. A Regula começou
a chamar atenção. Nós contratamos a Thaís Rucco na época como nossa assessora de imprensa, ela ajudou demais, tive apoio de outras das revistas, então a gente começou a desenvolver. E a Regula acabou crescendo bastante durante esse período. A gente fala o seguinte, a Regula tem 4 pilares. Os 2 primeiros pilares que a gente apresenta para o corretor é a redução de custo de forma inteligente e a redução do custo de oportunidade dele, tá? E nós entregamos o quê? Nós entregamos para ele o encantamento dos segurados, né? E tempo para fazer novos negócios, porque o cuidar de sinistro demanda tempo. Ou ele cuida ou ele contrata. Quando ele contrata, a gente tem até uma calculadora desse negócio, né? Que prova de verdade qual vai ser a redução de custo dele. A Regula acaba ficando até 70% mais barato do que ele ter um funcionário lá CLT, porque é obrigado a ter, se ele for contratar alguém, ele vai ter que pagar toda a parte de direta, indireta, mesa, cadeira, espaço, enfim, né? A gente tem uma relação lá de quase 70% de redução de custo. Mas o que eu gosto muito é essa expressão redução de custo de forma inteligente. Eu não me atreveria nunca a chegar numa corretora e falar para o corretor, olha, você que agora contrata a Regula, você vai ter 70% de redução de custo e pega esse funcionário e manda ele embora. Esse funcionário é extremamente importante quando não é o familiar dele, quando não é a esposa, quando não é o cônjuge, né, na operação, ou quando não é um parente próximo ou uma pessoa de confiança que está cuidando dos clientes dele lá, né? Mas ele poderia, de forma inteligente, aproveitar melhor essa pessoa. A gente tem uma frase muito legal que é faça parte da nova geração de corretores, né? Que é justamente essa proposta dele inovar usando uma despesa e transformar isso numa receita para a corretora dele, né? A gente vê como a proposta dele criar um quadro persona e depois eu falo mais sobre essa questão. Mas basicamente a Regula se apresenta como uma empresa de terceirização de atendimento de sinistros. O corretor ele transfere a parte operacional do sinistro para a gente e a gente sempre fala para ele não abrir mão da parte comercial. Então ele te atende, ele fala não, fica tranquilo, eu tô aqui, eu vou te resolver, mas ele não precisa ficar lá no chat ajudando a abrir sinistro, ele não precisa ficar lá agendando o carro reserva, solicitando guincho, e ele também não precisa pagar 3 vezes mais, que é um funcionário de R$1.200, R$1.300, R$1.500, que sai quase R$4.000, R$3.800, R$4.000 no mês. Eu não sei se eles faziam essa conta antes, hoje nós fazemos essa conta sempre, a gente apresenta essa conta para ele, né? Então, essa redução de custo é muito importante. O que a gente tem muito orgulho é nessa questão do nosso propósito. Essa é a questão do encantamento. Encantar uma pessoa na hora do sinistro é bem desafiador. É bem desafiador. E antes também de entrar no mercado, nos meus 18 anos, eu nunca tinha escutado essa expressão também de custo de oportunidade. Eu nunca tinha escutado isso. Eu fui escutar isso na pós-graduação lá, tá? É um termo novo no mercado, né? E fazendo uma analogia, imagina o custo de oportunidade do motorista de Uber. Ele levando a família para fazer compra, levando a família no médico, leva um parente lá no médico, como que ele vai ganhar dinheiro? E levando isso para o corretor. Se ele fica lá cuidando de sinistro, o sinistro é importante, é a hora da verdade do seguro, é a hora que o seguro ele se concretiza, ele é extremamente importante, mas ele acontece em cada 100 apólices, 5% dos eventos, né? Imagina ele ficar lá o dia inteiro cuidando de sinistro, como que ele vai vender? Como que ele vai fazer? Então a proposta da Regula é essa, ela veio para ajudar o corretor a ter mais tempo para fazer novos negócios, encantando os segurados, para poder fidelizar, porque como ele vive de comissão, ele precisa da fidelização, ele precisa da renovação e ele precisa de um bom atendimento. A Regula nasce com, em vez de ela ter lá PAs, profissionais prontos e tal, aquela coisa, olha, custa tanto, né? Como funciona as empresas de terceirização, né? A gente se apresenta com... uma grande massa dos corretores aí, não vou te pontuar, mas vamos falar em 80%, 85% são pequenas e médias corretoras de seguros, né? 1, 2, 3 funcionários e tal, né? Essas corretoras lá, elas têm 5, 10 sinistros por mês. Agora que eles começaram a observar,
na porta deles, vamos falar de custo de oportunidade, vamos falar de redução de custo, né? E aí começa, nossa, eu nem sabia que eu tinha 5 sinistros, 10 sinistros e tal. E essas corretoras, elas podem contratar um pacote de 5 atendimentos, ela pode ter um departamento de sinistro completo a partir de R$845, atende automóvel, ramos alimentares, praticamente todos os ramos, RC, vida. Então, assim, ele em vez de ele ter um funcionário lá, ele também usa o funcionário para outros, ele acaba aproveitando o funcionário para fazer outras tarefas, mas ele tem um departamento completo a partir de R$845. Nós temos vários pacotes, nós temos hoje atendimento 24 horas, nós temos contratos aí de R$50 mil, por exemplo, tem um pacote lá de R$50 mil, né? Mas que ela foi se aperfeiçoando, mas ela nasceu com um atendimento. Esse ano, por exemplo, nós tivemos a entrada de quase 1.200 novos corretores no mercado e a grande maioria estão iniciando suas carteiras. Então ele já pode contratar o pacote da Regula. Nós temos um Regula Lite 10, por exemplo, que são 10 atendimentos no ano e ele paga uma mensalidade de R$229,99 por mês. É menos que uma comissão de automóvel por mês, tá? Então ele já teria um departamento de serviços completo, ele já não precisa ter escritório, ele já pode trabalhar home office e ele não precisa ter funcionário, ele com R$229,99 ele tem um departamento completo. Imagina você ter um profissional de sinistro por esse valor, né? Ele está começando, são 10 atendimentos no ano, eu acho que é bem montado para ele, né? E tal. Aí nós partimos para um Regula Lite 30, que ele tem direito a 30 por ano e ele paga R$599,99 por mês. Mesmo assim é muito barato perto de uma pessoa, porque se você contratar uma pessoa, você vai pagar quase R$3.500 por mês para ter essa pessoa para cuidar de serviço para você, tudo bem? E aí esses dois a gente chama de linha Light, e aí nós partimos para a linha Premium, a Regula Premium, que aí nós temos pacotes, são pacotes mensais. 5 atendimentos, 10 atendimentos, 20 atendimentos. 5 atendimentos é R$845,90 e 50 atendimentos, a gente está praticando aqui, 50 atendimentos hoje, nós estamos falando de R$5.900 por mês. 50 atendimentos, uma corretora já teria que ter no mínimo 2 pessoas cuidando de sinistro para ela. Ela já vai gastar mais ou menos uns R$7.000 com os diretos e indiretos para ter essa operação lá. E imagina agora na época de férias, 13º, final de ano e tal, né? Com a Regula não tem nada disso. Então, nós temos lá, nós atendemos o corretor durante o ano inteiro e ele não precisa gastar dinheiro, não precisa se preocupar com essas despesas a mais. Eu vou falar da minha experiência como corretor, né, que eu vivenciei várias etapas de crescimento aí, de corretor e percebi também com meus amigos, meus colegas, né. Assim, o corretor começa pequenininho e quem se dedica, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo e tal, né. Existem várias ideias no mercado, eu percebo esse movimento, eu percebo também uma centralização da produção aí nas plataformas, assessorias, nesses grupos, eu percebo tudo isso, mas quem vende é o corretor. É ele que faz a venda, né? Se ele se junta, se ele consegue ter uma visão para compartilhamento de custos, reduções e tal, já é o vendedor visionário, já é o vendedor é o corretor de seguros que já está um passo à frente, né? Então eles se unem para ter lá a condição comercial melhor e tal. E eu percebo também uma redução do comissionamento, né? Da minha época para hoje, totalmente diferente e tal, né? Em alguns segmentos. Eu posso também estar equivocado, mas é a percepção que eu tenho. Mas como a meta da Regula para os próximos 5 anos são 2.000 clientes contratando a linha Premium de 5 atendimentos por mês, tá? Nessa faixa, eu vou ser favorecido, porque o corretor de seguros, se ele tem uma empresa hoje que vai ajudar ele a reduzir custo, não tem que pagar despesas, porque quando você tem um colaborador, você gera passivo trabalhista o tempo inteiro, né? Então, se você tem uma empresa que tá focada no sucesso do seu cliente, está focada no seu sucesso, por esses valores, e está entregando, por que não? Então, eu acho que essa tendência que está acontecendo no mercado, ela favorece muito a nossa empresa. Um outro detalhe que favorece a Regula nesse cenário, acabou de sair agora, dia 3 de outubro de novembro, a nova lei do SAC, do Serviço de Atendimento ao Cliente, né? Ele determina que as empresas que têm saques, que atendem clientes,
tenham outro canal além do telefone para atender. Então, está falando já vindo com a questão do Omnichannel, né? Então, eu atendo por WhatsApp, atendo por Facebook e outras formas de atender pelas redes sociais, mas também define que precisa ter um humano pelo menos 9 horas na operação. Se a Regula estivesse na Bolsa de Valores, eu diria para você que nós estaríamos lá em cima, lá explodindo lá em cima. Então, essa aposta no atendimento humanizado e profissional e essa tendência de seguros e distribuição nova que está aqui, que eles estão se apresentando, favorece muito a gente, porque eles podem se organizar de várias formas para distribuir. Mas enquanto tiver alguém lá vendendo, ele, na hora que está vendendo, ele vira para o cliente e fala assim: a hora que você precisar de algum... Se você tiver um problema, você pode ligar para mim. Na hora que ele liga para mim, ele está terceirizando com a Regula. Então, a Regula vive um momento mágico no mercado. Para ela é muito legal esse cenário. Justamente no tempo para fazer novos negócios, né? Que é o outro, que é um dos pilares dela. Justamente nesse momento, o corretor que já percebeu que ele está sendo sobrecarregado, ele tem que resolver a questão de parcelas em atraso. Imagina, ele tem que ligar para o cliente para ajudar o cliente a resolver a liberação do débito bancário do boleto que não foi pago, né? Ele precisa fazer isso, ele precisa acompanhar a emissão, ele precisa cuidar do sinistro e agora não sei o que mais. Apesar que parece que está facilitando também a parte de assinaturas. Antigamente tinha que correr até atrás da assinatura, né? Aquela coisa toda e tal. Então a Regula, quando ela se apresenta e ela dá essa facilidade para o corretor não ter mais que se preocupar, porque ele acompanha online tudo o que acontece. Se o nosso concierge der bom dia para o segurado dele ou para o terceiro, ele fica sabendo na hora como foi a interação, o que está acontecendo, né? Só que ele não precisar mais cuidar disso, ele já, se fosse uma corrida, ele já estaria muito mais competitivo, ele estaria muito mais leve, porque enquanto ele está absorvendo demandas operacionais de um lado, a Regula veio para tirar um peso dele e somar com ele, porque no final a ideia é que a Regula nem apareça nesse processo, a ideia é que a corretora que contratou a Regula apareça no processo. Nós atendemos em nome da corretora de seguros, entendeu? www.regula.com.br, só entrar lá, deixar um recadinho lá no nosso chat lá, falar, olha, quero conhecer mais e tal, que em menos de 20 minutos a nossa área comercial vai entrar em contato e vai ajudar ele a fazer parte da nova geração de corretores. Eu só queria dizer para o corretor que a gente vem com uma campanha agora que venda mais com Regula Sinistros, né? Que essa questão do quadro persona, que a gente acredita bastante nisso, vai sair um material bem bacana sobre essa proposta, sobre essa ideia. Eu me coloco à disposição do corretor que quiser entender mais como montar o seu quadro persona, como identificar o perfil do cliente dele, para que ele venda mais, porque se ele sentir que realmente a Regula é efetiva aí no processo, né, eu preciso fidelizar ele, eu quero que ele continue sendo meu cliente, né, porque ele sabe que ele pode contar com atendimento humano, com atendimento profissional e que ele sabe que a gente vai estar encantando ali o segurado na ponta. Foi muito difícil na época das assistências. O processo de sinistro envolve muita gente para dar certo e nós levamos tinta várias vezes porque de repente alguém não entregou no prazo, alguém não fez e tal, mas a Regula foi resiliente, né? E sempre ficou do lado do corretor. Então é essa mensagem que eu queria passar, que a gente renovar o compromisso da gente com a questão do nosso propósito, que é o encantamento. Isso é tudo, a gente fala de encantamento de segurado o dia inteiro na Regula. Nós vivemos em função disso e a gente está pronto para atender o corretor de seguros para que ele cresça e seja um sucesso. Nós somos um braço dos corretores de seguros no Brasil.